Você já parou para pensar que tudo, absolutamente tudo, vibra? O som que atravessa o ar, a luz que te alcança agora, o coração que bate dentro do peito. O cosmos não é um silêncio vazio, é um campo pulsante onde tudo oscila. Frequência, vibração, ressonância. 3 palavras que, mesmo sem sabermos, moldam a nossa realidade, da matéria à mente, da célula à estrela. Eu sou roteirista, estudioso do pensamento simbólico, e dediquei os últimos anos a investigar como ciência, filosofia e espiritualidade conversam por baixo da superfície dos conceitos. E nesse vídeo vou te mostrar como os ritmos invisíveis que regem o universo também regem a sua vida, até nos momentos em que você acha que está parado. Mas antes de seguir, preciso te avisar. Essa jornada tem um risco. Ela pode mudar a forma como você percebe tudo, da respiração à sua própria identidade. Porque se tudo é vibração, você ainda se vê como sólido? Então me responde, o que é que vibra dentro de você quando tudo parece em silêncio? Até o final deste vídeo, você vai entender como frequência e ressonância estão por trás da formação da matéria, da origem do universo, da consciência e até das coincidências que parecem mágicas. E o melhor, você vai sair com uma lente nova para ler o mundo. Uma escuta mais afiada para o invisível. Se isso te interessa, respira fundo e vem comigo. Comenta aqui embaixo uma palavra que te representa agora. Som, luz ou silêncio. Vamos ver quem está vibrando em que frequência. Imagine uma superfície lisa. Sobre ela, você espalha um punhado de sal fino. Agora, aproxima um arco de violino e desliza sobre a borda de uma placa metálica. Num instante, o caos do sal se transforma. Aparecem padrões geométricos perfeitos, círculos, estrelas, mandalas. Isso não é mágica, é física. No século XVIII, o cientista Ernst Chladni descobriu que o som pode dar forma à matéria. Quando uma superfície vibra em determinadas frequências, surgem linhas nodais, zonas de silêncio entre picos de vibração, onde os grãos se acumulam. É como se o som esculpisse a realidade. Séculos depois, Hans Jenny batizaria isso de cimática, o estudo de como ondas sonoras geram padrões visíveis em líquidos e sólidos. A primeira vez que vi isso acontecendo foi num vídeo antigo, granulado, areia sendo desenhada por um alto-falante. E eu me perguntei, será que a realidade também tem uma frequência que a organiza por dentro? Mas aqui entra o cuidado. Essa imagem, por mais fascinante que seja, não é uma prova mística de que o som cria tudo. É uma demonstração concreta de que frequência e forma estão profundamente relacionadas, sob certas condições físicas. Ainda assim, não dá para ignorar o impacto simbólico disso. O som que vira desenho, a vibração que vira estrutura. Você já se sentiu desorganizado por dentro, como se estivesse espalhado? E então, do nada, uma música, uma palavra, uma presença, faz tudo se alinhar, mesmo que só por instantes. Talvez, naquele momento, você tenha ressoado com algo maior. Se alguma vez uma música te colocou no lugar, comenta, essa frequência me alinhou. Muito antes da ciência moderna, havia uma intuição, quase uma poesia, de que o universo inteiro funcionava como um instrumento musical imenso. Pitágoras falava da música das esferas, um som sutil gerado pelo movimento dos corpos celestes. Séculos depois, Johannes Kepler tentou provar essa harmonia ao calcular proporções entre os planetas no livro Harmonices Mundi. Ele não encontrou música audível, mas descobriu algo ainda mais inquietante. Os planetas dançam de forma precisa, como se obedecessem a uma partitura invisível. Hoje sabemos que esse compasso cósmico não é metáfora, é física. No século XIX, James Clerk Maxwell provou que a luz é uma onda eletromagnética. Ela vibra, tem frequência. No século seguinte, Max Planck revelou que a energia não é contínua, ela vem em pacotes. Cada pacote carrega uma frequência.
e toda a matéria responde a isso. O mundo não é feito de átomos. O mundo é feito de campos, e o que chamamos de partículas são só vibrações localizadas nesses campos. Luz, som, matéria, tudo no fundo é uma dança ondulatória. Agora, pensa comigo. Você já sintonizou um rádio antigo? Girava o botão até aquele chiado se transformar em voz. É exatamente isso que a realidade parece ser. Um mar de frequências. E nós, com nossos sentidos e consciência, somos apenas receptores tentando sintonizar o que nos atravessa. Se é assim, será que o que chamamos de realidade depende da frequência em que escolhemos escutar o mundo? Comenta aqui embaixo, tudo é campo, se essa ideia já mexeu com sua forma de ver o real. E se eu te dissesse que o universo já foi som? Não som no ar, claro. O ar nem existia. Mas vibrações reais propagadas num plasma denso de luz e partículas. Nos seus primeiros 380 mil anos, o cosmos era como um tambor de calor e pressão, ressoando com ondas acústicas gigantescas. E esses ecos ainda estão aqui. A ciência chama isso de radiação cósmica de fundo, uma radiação fria que preenche todo o espaço. Ela é como a fotografia do universo recém-nascido. E nela, os cientistas encontraram picos acústicos, ondas congeladas que contam histórias de expansão, temperatura e até da matéria escura. Mais tarde, essas vibrações moldaram a forma como as galáxias se organizaram no céu. Esse padrão é chamado de oscilações acústicas de baryons, ou simplesmente BAO. O mais impressionante, esses padrões funcionam como uma régua cósmica. Eles nos dizem a que ritmo o universo se expande. É como se o cosmos tivesse deixado uma gravação secreta de sua própria origem. Você já entrou numa sala vazia e ouviu seu eco? Aquele retorno que parece vir de outro tempo? É assim que os astrônomos escutam o universo, analisando as ondulações deixadas por um som primordial, que não pode mais ser ouvido, mas que ainda modela tudo. A realidade, então, talvez não seja apenas o que vemos, mas o que ainda ressoa. Se você já sentiu que o silêncio carrega uma memória, escreve aqui. O eco ainda está vivo. Você já notou como passos se sincronizam numa caminhada? Ou como, sem combinar, a plateia começa a bater palmas no mesmo ritmo? Esse fenômeno tem nome, entrainment, ou acoplamento rítmico. Foi observado pela primeira vez por Christian Huygens, no século XVII. Ele notou que dois relógios de pêndulo, pendurados na mesma estrutura, acabavam oscilando em sincronia, sem nenhum comando externo. Era como se eles se escutassem. Hoje sabemos que isso acontece em muitos sistemas. Corações em repouso com batimentos parecidos. Pessoas que moram juntas e entram no mesmo ciclo de sono. Até as ondas cerebrais podem se alinhar com sons externos, como em certas frequências auditivas usadas em meditação ou terapia. Mas nem sempre isso é positivo. Ressonância também pode ser destrutiva. Pontes já ruíram porque a frequência dos passos de pedestres entrou em sincronia com a estrutura. O som certo na intensidade errada pode quebrar. E o mesmo vale pra gente. Quantas vezes você se viu entregue ao ritmo do outro? Seja numa relação, num grupo, ou até nas redes sociais, e de repente, sem perceber, já não era o seu ritmo que guiava seus dias, mas uma vibração de fora que roubava seu compasso interno. O mundo nos treina para ressoar com o que está lá fora. Mas e se a verdadeira liberdade estiver em escolher com quem e com o que queremos vibrar? Já se sentiu arrastado por um ritmo que não era seu? Comenta: quero meu compasso de volta. Há coincidências que te fazem parar. Uma palavra que aparece no momento certo. Um número que te persegue. Um livro que cai da estante exatamente na página que você precisava ler. Você chama isso de acaso? Intuição? Ou sincronicidade? Para o psiquiatra Carl Gustav Jung, essas coincidências significativas revelam algo maior.
Ele dizia que às vezes a psique e o mundo exterior ressoam, não por causa e efeito, mas por uma conexão mais profunda, uma vibração simbólica. Isso é sincronicidade, o momento em que o universo parece responder não ao que você faz, mas ao que você é. Décadas depois, o físico David Bohm propôs uma visão do universo que ecoa esse mesmo mistério. No livro Wholeness and the Implicate Order, ele fala de uma ordem implicada, um nível oculto da realidade, onde tudo está conectado como num holograma. O que vemos seria apenas o desdobramento visível dessa ordem invisível. Bohm chama isso de holomovimento, um fluxo eterno de onde tudo emerge e tudo retorna. Você percebe a semelhança? Jung olhava para o sentido, Bohm para a matéria, mas ambos falavam de camadas sutis de organização, de frequências que conectam o visível ao invisível. Essa conexão não é prova científica no sentido tradicional. É um mapa simbólico, uma tentativa de traduzir aquilo que escapa à lógica linear, mas que você sente quando vive. Como quando, num dia comum, tudo parece fazer sentido por alguns segundos. A música, o vento, o olhar de alguém. Você não explica, mas sabe. Já viveu isso? Talvez nesse instante você tenha captado o ritmo silencioso por trás do mundo. Se você já teve uma coincidência que parecia mensagem, escreve nos comentários. Eu senti o chamado. Do pó que dança sobre uma placa, à luz que vibra em campos invisíveis, das galáxias que carregam o eco do início, aos instantes de silêncio que fazem a alma estremecer. Tudo vibra. E não é só uma ideia bonita. É o fundamento oculto da matéria, da mente e talvez do próprio sentido. Vivemos num universo musical, mesmo que muitas vezes estejamos desafinados com ele. A vibração molda, a frequência afina, a ressonância revela o que já estava dentro. Talvez você não precise entender tudo, mas pode sentir quando algo vibra tão profundamente que parece te ler por dentro. Você sentiu isso ao longo do vídeo? Se sim, significa que essa frequência te encontrou. E esse é o presente que prometi lá no começo. Uma escuta nova, um ouvido afinado para aquilo que vibra além do visível, para que, da próxima vez que algo estranho tocar o seu cotidiano, você não ignore, você escute. E entenda que talvez o universo esteja te chamando pelo nome. Se essa jornada ressoou com você, deixa aqui nos comentários uma palavra que te representa agora. Som, luz, silêncio, e compartilha esse vídeo com quem precisa encontrar sua própria frequência.